E aí, pessoal, bora de live? Bora de live. Hoje vai ser um pouco diferente, eu tô aqui no carro. A gente veio comemorar o aniversário da minha cunhada e nem ia dar tempo de voltar, então a gente vai fazer aqui no carro mesmo. Esperar o nosso convidado entrar aí. Vamos que vamos. Neto, tudo bem, mano? Esperar o pessoal entrar aí. O pessoal já vai entrar já. Vou colocar você online já, que aí o pessoal vai poder. Vai entrando aí, já vai vendo. E aí, meu mano, como é que você tá? Tudo ótimo. Bom Melhor. demais. Mano, a gente veio comemorar o aniversário da Késia. Aí eu falei, vou fazer no carro, porque não vai dar pra ter de voltar pra casa. E aí, e assim vai ser. Mano, Como é que estão as... satisfação enorme. Satisfação enorme ter você aqui com a gente. Eu confesso que eu tava bem ansioso pra hoje. A gente vai falar de um tema muito bacana, né? Sim. Eu, eu costumo fazer o seguinte, Neto. Todo começo de live, eu peço pro pessoal apertar o aviãozinho e mandar direct pra galera aí que tá nos contatos. Então, Aham. se você puder fazer a mesma coisa, e o pessoal que está assistindo já entrou aí, já manda para a galera, manda para os 5 primeiros da sua lista aí, Beleza. que aí o pessoal vai entrando. Berossi, Jailson, prazer ter vocês aqui, mano. No mais, como que estão as coisas aí? Tudo Graças a bem? Deus, tudo certo. Agora já passou, né, aquela fase esquisita. Para quem não sabe, eu fui diagnosticado com Covid, né? Não tive sintomas, mas é chato, né? A gente tem que fazer quarentena, tem que tomar as precauções, tem que se preocupar com as pessoas que eventualmente poderiam vir a ser infectadas através de mim. Então, é uma partinha chata, né? Mas agora tá tudo certo, graças a Deus, tá tudo bem, todo mundo recuperado. Maravilha. Aí, Celebrando o aniversário da Kezinha hoje, eu tenho que dar os parabéns para ela. Ainda não mandei mensagem para ela, não. a gente veio aqui no restaurante que ela escolheu, aí deixei eles lá e vim aqui para o nosso bate-papo. Né? A gente tem feito um trabalho, né? A, a proposta é fazer 45 dias de lives direto, sabe? Eu tenho Uhum. mudado, acho que nas últimas 3 postagens, eu mudei o nome de live para aula, porque tem virado aulas realmente, né? Tem sido aulas, as pessoas têm entrado em contato com a gente, com a direct, tem sido muito bacana as mensagens das pessoas. Quando elas têm se identificado, né, com conteúdo, né? E a gente colocou como tema central assumindo o controle. Então a ideia é que todos esses princípios, né, são 45 dias, mas esses primeiros 26 da primeira fase é só de princípio. Então eu falei Uhum. sobre honra, sobre a lei da semeadura, sobre isonomia, falei sobre é, é, autogoverno, autoconhecimento. Hoje é o 15º dia, o nosso tema de hoje é o 15º, e todos eles com esse enfoque, né? Assumir o controle da vida, as pessoas saírem do piloto automático que tem vivido
Que piloto automático é legal no carro, é legal no avião, mas na vida não é bacana. A vida é legal a gente viver essa vida, experimentar, gozar ela, né? Daquilo que Deus deu pra gente. E é isso aí, trazendo essa temática, pessoal, né? Essa questão, sempre com um fundo cristão, um panorama bíblico, né? E eu estava bem ansioso para o dia de hoje, porque já falar daquilo que é o centro de todas as coisas, né? A fonte de todas as coisas, o próprio Deus, né? Aquela fonte inesgotável. E quando eu procurei você para conversar a respeito disso, para todas as pessoas com quem eu conversei e convidei para participar das lives, eu deixei em aberto o tema. Mas você, eu falei, ó, primo, eu queria falar com você esse tema, porque eu acho que o fato de você vai se apresentar já já, né, pessoal, o fato de você ser um cara da ciência, mas que tem mente a Deus, você tem muito a agregar nessa parte, né? A gente conversou juntos, a gente conversando, né, antes disso aqui, você falou uma frase que tem sido a, a minha frase, eu tomei para mim, isso é uma fé inteligente. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse da sua formação, o que é que você faz, para as pessoas entenderem, né, quem é o Dr. Neto. Então, para quem não sabe, nós somos primos, né? Sim. O Ismael é esposo da minha prima, Cássia, e hoje estão distantes e a gente acaba aproveitando esse momento aqui para matar um pouco da saudade também, né? Eu trabalho com pesquisa, né? Hoje eu estou dentro de um grupo de pesquisa da Faculdade de Medicina aqui da Universidade Federal. A minha área, o meu enfoque, né? Eu sempre trabalhei no mestrado e no doutorado, mais com a área de genética e genômica, e agora eu tenho trabalhado assim um pouco com a parte de microbiologia e num projeto novo que é dentro do aspecto da telemedicina, que é algo muito novo, principalmente por conta da pandemia agora, né? Então nós estamos desenvolvendo um projeto de diagnóstico à distância, sabe? É um projeto bem interessante. E esse período que nós estamos vivendo tem mudado muitas coisas, né? Então, em resumo, né, meu doutorado é em Medicina Tropical e Saúde Pública. Eu tive um tempo fora do país, fazendo um pós-doutorado. Tive na Alemanha, onde eu fiquei um curto período num laboratório trabalhando com células-tronco. A ideia minha foi buscar uma técnica nova para implantar aqui. Eu fiz isso, foi interessante, uma experiência bacana. Então, eu tenho doutorado em medicina tropical, tenho 2 pós-doutorados, um mais voltado para essa parte de genética molecular e o outro mais para a parte de doenças infecciosas, né? Então, esse é o meu trabalho. Aí surgem vários projetos, tem a parte da academia, né, onde eu atuo como docente também. Em várias áreas vão surgir novos projetos. Você sabe de um que é segredo nosso, grupo ano. Mas isso. Essa é a minha área. Eu trabalho com pesquisa, né, e ciência nesse amplo contexto, assim. Em resumo, é isso. Sim. E em paralelo, você tem um trabalho, né, com o reino, né? Sim, sim. Eu sempre coloquei como prioridade, né, na minha vida algumas coisas. E o estudo ele foi prioridade, né? Mas também eu tive sempre como prioridade um conhecimento, a busca, e eu acho que isso está dentro do que você propôs, né, para nós conversarmos, a busca por um entendimento que vai além daquilo que nós estamos vendo, né? E a ideia de que nada é o acaso, nada é o acaso, tudo possui um planejamento, né? Eu trabalho muito com informação genética, né, na parte de genômica, e toda informação ela tem um propósito, não existe informação ao acaso. Isso é muito relevante. Toda informação ela é feita com um determinado propósito. Então, o nosso DNA, dentro da nossa célula, ele tem uma informação e essa informação tem um propósito. Então, eu acho que todas as coisas têm um propósito. E dentro desse aspecto, eu sempre busquei, né, aliar a minha fé de forma racional com aquilo que eu estava vivendo. Então, em paralelo, eu tenho um trabalho também na igreja, a igreja que eu faço parte, que é a Igreja Fonte da Vida,
faz parte de um ministério de jovens, que é um ministério muito expressivo aqui no Brasil, tem o privilégio, né, de fazer parte e poder colaborar ali um pouco com esse conhecimento, né, tentando mostrar que nós podemos colocar na balança e caminhar junto, né? Sim. Você está apresentando o programa ainda? Sim, sim. Nós temos um programa que é o Atitude na TV, muito legal. Nós, nesse período agora do mês de julho, nós estamos gravando, né? Ele é ao vivo, mas nós estamos Uhum. aproveitando para gravá-lo de manhã. Aí amanhã Sim, cedinho eu estou lá na TV. É muito legal também. É uma obra missionária, né? Uma forma de sim. levar o amor para pessoas que você nunca poderia ter contato. De repente, sua voz chega e o amor de Deus também alcança, né? Show de bola, cara. Que bacana. Bom demais, mano. E exatamente isso. Foi quando esse teu currículo, dessa maneira sua de atuar, dessa maneira sua de enxergar as coisas, foi o que eu falei. Eu falei pra Cássia, eu falei ainda, com ele eu tenho um tema já no coração, quero ver se ele topa, né? E fiquei feliz demais quando você topou, mano. Foi um presente de Deus pra mim, você ter topado. Fiquei muito feliz, seja bem-vindo. Muito obrigado por você investir esse tempo aqui com a gente. As lives ficam todas salvas, o pessoal poder assistir depois, tá? A galera que às vezes não pode por um motivo ou outro, fica salvo para assistir depois. Então eu acabei recebendo mensagens logo em seguida que a live termina, no dia seguinte, e às vezes 2 dias depois, tem gente mandando mensagem a respeito daquele assunto que a gente trabalhou 2 dias anteriores. Vamos apresentar, tem uma galera que está entrando aqui, que eu acho que te segue, né, que eu nunca vi aqui. Então, meu nome é Ismael, eu moro na Flórida, aqui nos Estados Unidos, desde agosto. Eu sou casado, tenho 34 anos, e desde 2013 eu trabalho com desenvolvimento pessoal de maneira indireta, né, essa questão do reino. Então, eu percebo que, dessa maneira, né, Rodrigo, perdão, que quando a gente trabalha, quando a gente investe na vida das pessoas, a gente está desenvolvendo as pessoas, né? Desenvolvendo elas. É um desenvolvimento pessoal, a transformação da mente, né? Mas do ano passado para cá, eu comecei a trabalhar isso de maneira mais direta, sabe? O desenvolvimento pessoal, essa parte de corpo, alma e espírito, da pessoa ter a consciência da trindade humana, sabe? Não ignorar nenhum e nem outro, né? O tripé da pessoa, que é corpo, alma e espírito. Eu falo que é o seguinte, que nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e habitamos um corpo. Então, ignorar qualquer uma dessas coisas vai trazer prejuízo, né? Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo, da alimentação, se você vai falar isso melhor. A gente tem que cuidar do nosso espírito, que é o que a gente vai falar hoje, a respeito da conexão com Deus, se alimentar do Senhor. E tem a parte da alma também, que são aonde as emoções acontecem, aonde a nossa mente trabalha, o campo da nossa mente, a maneira como a gente olha as coisas, é tudo isso na alma, né? E as pessoas ignoram. Ou vive muito pro lado de cá, ou vive muito pro lado de lá, e perde, né, a completude da coisa, perde essa aproveitamento do geral, né? Então, e Deus colocou isso no meu coração nesses dias, pra gente vir realmente pra internet pra falar isso pras pessoas, né? Mostrar que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, não tem como, é tudo dele, é tudo pra ele, tudo aponta pra ele, e ele espera isso da gente, que a gente cuide do nosso corpo, que a gente cuide, que se alimente bem, que a gente se exercite. Ele se preocupa com o nosso espiritual, a vida eterna, né? E se preocupa também como a gente vai passar esse tempo aqui. A vida e a abundância, ela começa aqui. Então é isso. Eu queria que você começasse falando já do que Deus já colocou no seu coração, que você já tem em mente, né, para esse bate-papo de hoje. Mas o start era exatamente isso, né? Ele é a fonte, ele é o caminho, ele é o princípio de todas as coisas. Tudo o que a gente estuda, tudo que a gente tem aprendido, né? Eu tenho aprendido que nada que eu tenha estudado é desvinculado do reino, é desvinculado de Deus. Todas as coisas começam nele. Então, que as pessoas têm dado física quântica, lei da atração, tudo isso está lá dentro da Bíblia. Você acha lá e você explica lá dentro. Então, eu queria deixar você falar, né, na sua ótica, dentro da sua área de atuação. Não, certo. É, aqui no Brasil, nós temos uma formação acadêmica diferente da formação aí, né, de vocês. Desde o princípio, né, a colonização protestante aí, ela influenciou diretamente num pensamento educacional que é diferente do pensamento que nós temos aqui. Sim. E
Então, vários outros fatores influenciam, né? Porque aí nós temos o pensamento social, a parte filosófica que influenciam. Mas uma coisa que eu acho que precisa ser muito bem definida é que, às vezes, se coloca em xeque, né? Deus existe, então me prove que Deus existe, né? Me prove no laboratório que Deus existe. E eu sempre digo isso, olha, não tem como provar no laboratório que Deus existe. E também não tem como provar que ele não existe. Existe. Então nós estamos empatados, né? Uhum. Então, eu tenho fé para acreditar que Deus existe, um ateu ele tem que ter fé também para acreditar que Deus não existe. Então nós já temos uma coisa em comum que é a fé, né? Sim. Agora, dentro do aspecto do ensino, existe uma questão política em torno, mas eu sou um adepto do que nós chamamos de teoria do design inteligente, né? Que é a TDI. A teoria do design inteligente, ela é defendida por um corpo científico muito grande. Eu faço parte de uma eu faço parte de algumas sociedades, né? Sociedade Brasileira de Genética Médica, Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, e faço parte também da Sociedade Brasileira de Design Inteligente. Nessa É. sociedade, nós discutimos quem foi o designer, certo? Nós não discutimos quem foi o designer. Nós discutimos que existe um desenho inteligente. Não tem como fugir de que o mundo ele foi milimetricamente planejado. De que cada célula do organismo vivo, e isso a gente estuda na fisiologia, elas são extremamente sincronizadas. A expressão genética, o que nós chamamos de transcrição, tradução, agora, nesse período de pandemia, né, a forma com a qual as nossas células de defesa são especializadas e atuam no sentido de combater uma infecção viral, isso é algo muito milimétrico, sabe? É algo muito, muito calculado. E o melhor de tudo, que nós estamos vendo agora nas últimas publicações, os linfócitos T são os linfócitos que mais atuam nesse processo de defesa contra o coronavírus, por exemplo, e são os responsáveis pela carga de memória, o que vai dar a capacidade que o indivíduo que foi infectado não seja mais infectado. Olha que mecanismo inteligente esse. Sim. Extremamente específico, extremamente sensível, desenhado. E tem que ter muita fé para acreditar que tudo isso é obra do acaso. Então, eu não acredito que o acaso existe. Eu acredito que existem circunstâncias que algumas coisas podem acontecer, sim. Por exemplo, se eu estiver sendo muito... Porque esse assunto eu falo a noite inteira se Não, deixar. Se eu estiver sendo prolixo, você pode não. ir Mete direcionando bronca. aí, tá? Dentro da teoria do design inteligente, tem duas coisas muito interessantes, muito legais. Eu vou tentar ser bem simplório aqui. É o que nós chamamos de complexidade com um objetivo. Então, é uma complexidade especificada, né? E uma complexidade irredutível. A primeira delas, por exemplo, um pôr do sol é algo extremamente complexo, não é? Porque nós temos ali raios solares que dão aquela cor bonita e tal. Mas é uma complexidade aleatória. Se o pôr do sol não existisse, se o pôr do sol fosse cinza, nós nunca saberíamos que ele poderia ser colorido, certo? Agora, Certo. a complexidade, eu pego, por exemplo, aqui o meu computador e vou olhar a programação, né, para que o Word, o Excel funcione, essa é uma complexidade que foi desenhada para aquilo, para que eu pudesse acessar o computador, né? Da mesma forma é a complexidade de um indivíduo, de um ser humano, né? Nós temos uma Aham. complexidade, por exemplo, de um sistema imunológico para combater uma carga viral. Quem é que sabia que um dia o coronavírus iria chegar e nós precisaríamos de células T para poder impedir a infecção do coronavírus, né? E segundo, é a complexidade irredutível. Existem, e aí, olha um exemplo assim muito simples, né? Se eu pego, por exemplo, um motor de um carro, né? O motor de um carro, ele precisa ser montado por fases, né? Se eu pulo uma fase, provavelmente uma peça ali vai faltar, né? Então, o motor de um carro, ele não surge ao acaso, né? Amanheceu, eles começaram a montar à noite, amanheceu, ele estava pronto. Aquilo ali é informação, a informação precisa ser organizada. E assim somos nós.
Nós somos informação. Nós somos o sistema nervoso central é informação, nosso DNA é informação. Então eu não acredito. E assim, tem que ter muita fé para acreditar que isso é obra de um acaso. Eu acredito que existe um planejamento. Aí você me pergunta, então tá, quem planejou? Aí é uma outra questão que nós podemos debater biblicamente falando, Aham. né? Biblicamente, eu acredito que não existe como o mundo ter sido obra do acaso. E aí eu posso dar para você assim, inúmeros exemplos de uma simples bactéria, a própria complexidade nossa do organismo vivo, sabe? A complexidade que nós temos, por exemplo, de um embrião, as diferentes fases gestacionais de blástula, mórula, a própria célula tronco. Olha, cada célula ela tem um endereçamento específico para formar um tecido X dentro de um organismo. De onde que vem essa informação? Essa informação vem do DNA. E quem que colocou essa informação ali? Certo? Então, nós podemos ficar aqui e eu posso te dar assim, inúmeros exemplos que vão compondo isso. Aí você me pergunta, né? Bom, mas existe a teoria da evolução, né? A teoria da evolução é uma teoria ensinada hoje nas escolas, né? E aí eu vou no ponto-chave. Se você tiver alguma outra pergunta, você pode fazer. A teoria Sim. da evolução, o próprio nome diz, ela é uma teoria. Teoria. Ela é frágil, né? Se ela fosse lei, como a lei da gravidade, que eu consigo provar, se eu pego meu lápis e coloco aqui, ele vai cair. A lei da gravidade existe. Uma teoria, ela é teoria até que ela seja provada. O evolucionismo, ele continua sendo teoria e vai continuar sendo teoria, e uma teoria muito frágil por muito tempo. Porque não existe como provar, por exemplo, uma evolução a partir de uma bactéria simples, básica de um organismo procarionte, formar um ser eucarionte como nós somos, com a quantidade de informações que nós temos. Então, eu sou adepto à teoria do design inteligente, né? Gosto de conversar sobre isso, e eu acho que ela é muito mais completa, e eu acho que a teoria do design também é teoria. Então, se nós temos duas teorias, ambas podem ser ensinadas de forma curricular, para que o aluno, para que o acadêmico possa definir qual caminho que ele vai tomar, né? E aí a gente entende por que que as pessoas, você começou falando lá atrás, né, a respeito da educação, né? Você encerrou falando a respeito da educação, né? A maneira como se ensina isso nas escolas. Então, você vai dizer se concorda comigo ou não. A maneira como se ensina nas escolas, e aqui, ainda que seja um país protestante, né, hoje já tem escolas que proíbem falar de Deus, que não pode ter ações religiosas dentro da escola e tal. Mas a maneira que se faz é justamente para alienar a pessoa. A gente tem falado muito sobre isso aqui, sobre alienação. E a pessoa viver nesse piloto automático. Porque se alguém não tem consciência de criação, consciência dessa complexidade que ela é, que a identidade dela foi bem formada, bem desenhada lá na fundação do mundo, e tinha um projeto específico para aquela pessoa, a pessoa não entende, não compreende a importância que ela tem. Porque só algo muito importante para ser realmente desenhado desse jeito, algo muito importante para ser tão complexo assim. Então, nós somos seres importantes no universo, né? Nós somos chamados, lá em Gênesis 1:26 a falar, né? Nós fomos chamados para dominar sobre todas as coisas. Nós somos chamados para cultivar isso aqui, né? O Senhor colocou o homem no Éden, o propósito inicial de colocar o homem no Éden é para que ele cultivasse. Era uma obra pronta, consumada, e a ideia era só que ele cultivasse, multiplicasse e cultivasse, guardasse. Aí a ideia hoje é a mesma, que a gente reassuma a nossa posição. O sangue de Cristo foi para isso, para que a gente reassuma a nossa posição. Então, se na escola não foi ensinado essa complexidade, que existe um criador, que existe um design inteligente, como você disse, as pessoas vão viver alienadas a isso e não tem como se questionar. Mas espera aí, como? Por quê? Então, esse questionamento, essa falta de questionamento é que aliena, né? Então, quando a gente está falando de
a fonte, né, recorrer à fonte das coisas. E quando eu trago o Dr. Neto aqui para falar de maneira científica, é para que as pessoas realmente entendam. Você foi projetado, não é uma obra do acaso, não é algo. Eu caí de paraquedas aqui e depois disso aqui não sabe o que vai acontecer. Não tem, não tem lógica, né? Esse pensamento. E quanto mais a gente estuda, eu tenho experimentado isso, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo dos mais diversos assuntos, e eu vou falar agora da área que estou atuando, né, essa parte do desenvolvimento pessoal, quando eu explico para as pessoas respeito de corpo, alma e espírito, quando eu explico para as pessoas cuidado com o que você pensa, que os seus pensamentos produzem ações, suas ações produzem um resultado, e que lá fora vai ensinar sobre lei da atração, a Bíblia explica já fala, né? Se tem algum valor naquilo que você pode pensar, se é bom, se é agradável, pensa. Traz isso, traz à memória aquilo que te dá esperança. Então tudo aponta para o Criador. Tudo aponta para aquele que nos fez. Então, a ideia é exatamente essa, que as pessoas quebrem de uma vez por todas esse ritmo hipnótico, né? Esse viver no automático. Nós fomos criados, nós fomos desenhados, como você falou. Gostei dessa nomenclatura. Como é que chama? O que vem É o antes de design inteligente? design inteligente. O T vem de quê? Design inteligente, mas tinha um T antes, ou não? Teoria do design inteligente. Teoria. Então eu gostei disso. Isso. Eu vou me aprofundar nesse assunto. Porque realmente faz muito sentido. É muito relevante. E existem momentos em que nós não podemos, por exemplo, se você vai conversar com um filósofo, né, com o garoto que está na faculdade de filosofia, você tem que saber falar sobre Nietzsche, você tem que saber falar um pouco da linguagem filosófica, porque a filosofia ela está implícita na Bíblia, né? Como que o povo hebreu, que dentro daquela circunstância comparado ao povo grego, era infinito. Se nós compararmos o povo hebreu com o povo grego, era um povo analfabeto. E o povo hebreu conseguiu implementar um pensamento de um Deus onipotente, onipresente, onisciente e um único Deus, e fez com que isso chegasse hoje no que nós vivemos e na forma como nós conhecemos. Eles implementaram uma forma de pensar em um Deus, em um Criador. Tem filosofia nisso daí. E muita filosofia. Sim. Né? Nós precisamos saber falar, por exemplo, de cosmovisão. Né? Qual que é a minha cosmovisão de mundo? É essa, é científica. Né? Eu pego lá esses dias, olha para você ver a complexidade, né? Estudando um pouco sobre coronavírus, né? E nós já sabemos que o coronavírus ele possui uma proteína, uma spike proteína, que se liga a uma região da membrana da célula do hospedeiro humano, certo? Então eu tenho a membrana, na membrana, vamos lá, né? Olha só que coisa, né? Nós temos milhares e milhares de células, mas numa única célula, certo? Que é microscópica, né? Que é 10 vezes menor que a ponta da minha lapiseira. Nessa célula, eu tenho ali uma estrutura onde o vírus reconhece e se liga. E aí eu estava estudando essa estrutura, que é a ACE2. Ela é uma proteína, né, que está ali na membrana. E aí nós fazemos aqui um trabalho, que é um trabalho chamado de docking molecular, onde nós pegamos a proteína e decodificamos toda a estrutura da proteína, observamos a proteína de forma tridimensional para ver como que um medicamento age ali naquela proteína. E eu terminei esse trabalho e só de arquivo para guardar toda essa informação desta única proteína que está ali na membrana, eu precisei de quase que 8 GB para guardar as informações dessa proteína. Então, vamos trazer para informação matemática, né? Em números falando. Se uma proteína de uma região da membrana da célula gasta isso tudo, imagina a carga de informação de todas as proteínas de um ser vivo. É muito complexo para ter vindo de uma simples explosão, de uma simples conjectura de uma evolução, sabe? De ordens aleatórias de mutações. Olha,
o que nós estamos observando no coronavírus, né, é bom falar disso porque está em voga, né? Sim. Se nós formos o coronavírus ele conseguiu infectar o humano por conta de um processo mutagênico, né? E ele desenvolveu, se adaptou para conseguir infeccionar o humano. Ok, mas isso não significa que ele evoluiu por essa mutação. Quantas outras dezenas, centenas e milhares de mutações ele já não sofreu, certo? A mutação, ela não aperfeiçoa. A mutação, ela pode, num acaso, favorecer uma ordem, mas ela não aperfeiçoa. E o ser humano é perfeito. O organismo humano é perfeito, fisiologicamente, anatomicamente, o processo de desenvolvimento, o processo de encontro do óvulo com o espermatozoide é excepcional, é uma coisa absurda. Quando um espermatozoide consegue penetrar a membrana do óvulo, eu tenho ali o disparo enzimático de proteínas que impedem que outros espermatozoides possam fazer o mesmo, favorecendo que aquele que chegou primeiro consiga penetrar e fertilizar o óvulo. Olha se isso não é calculado. Não tem como Calculado. você falar, isso é o acaso. Não tem como, impossível você colocar isso ao acaso. Eu poderia pegar, por exemplo, que eu trabalhei muito com sequenciamento de DNA, certo? Sequenciamento de DNA é você, né, pegar dentro da célula ali e descobrir. Nós temos 4 bases nitrogenadas, né? Adenina, citosina, timina e guanina, que compõem ali uma sopa de letrinhas do indivíduo humano. E ali eu tenho toda a informação, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, uma possibilidade, por exemplo, de você desenvolver uma doença. Tudo está ali no seu código genético, certo? Uhum. Uma simples inversão, uma simples alteração nesse código pode causar danos severos, como, por exemplo, uma anemia falciforme numa criança, uma doença autoimune, certo? Olha a quantidade de informação que nós temos, né? E aí nós tivemos o projeto Genoma Humano, que trabalhou nisso, né, para sequenciar o genoma humano todo. E hoje nós sabemos que não é apenas o genoma humano, nós temos as diversas proteínas, o metabolismo que auxilia em tudo isso. Ou seja, é impossível, né? Impossível. Então, quando você vai conversar com um acadêmico, eu acho que é muito interessante você expor na linguagem dele. E eu utilizo essa minha linguagem, que é a linguagem científica. Uhum. Nós podemos usar a história, né? A história, por exemplo, do calvinismo, a influência de João Calvino na educação, na história como um todo, a influência de Martinho Lutero na política, dos grandes reformadores, né? Como eles influenciaram na questão jurídica. Então, eu acho que toda boa discussão ela parte de intelectos que estão abertos para ouvir e contrapor, para entender a cosmovisão de alguém, né? A cosmovisão é como um óculos, né? De alguém. Deixa eu ver qual que é a sua cosmovisão. Você pega o óculos, você enxerga dessa forma, ok. Mas uma cosmovisão ela não é uma verdade absoluta, né? Exatamente. Né? Então nós temos que saber ponderar isso também. Gente, olha, aqui, o Neto, eu ensino o pessoal a assistir as lives com papel e caneta para anotar as chaves. E sempre tem alguém que eu converso antes e falo, olha, por favor, você já anota, fica bem atento para anotar as chaves, porque depois a gente tem um grupo no Telegram, né? Que eu solto lá a live, eu coloco o link lá para a pessoa ter isso arquivado, guardado, e as chaves e uma tarefa, né? Toda live, toda aula tem uma tarefa. As pessoas aprendem a colocar em prática o que a gente ensinou. Então essa live aqui, eu creio que as pessoas vão ter que assistir 2, 3 vezes para pegar todas as chaves que o Neto tá soltando aí, porque é o seguinte, ainda que você esteja falando de coisas técnicas, se a gente parar para ouvir, né, da maneira, com o coração certo, a gente vai perceber o que você está falando na verdade o seguinte, a complexidade sua, precisa se abrir, e tanto o acadêmico, o camarada que estuda, é porque a gente chama aqui, eu uso muito a palavra de alienação, romper com a alienação. E às vezes a pessoa pensa que o alienado é só o analfabeto, ou aquela pessoa que não tem acesso à informação. E na verdade não é isso. Alienado é todo tipo de informação ou
situação que você entrega o gerenciamento da sua vida para outra pessoa, ou para um sistema. Então, teve uma que a gente falou sobre religião, né? Entregar a sua vida para a religião, deixar com que outras pessoas governem a sua vida e você ignorar o seu relacionamento com Deus. Então, a verdade é o seguinte, é que o que a gente está conversando aqui é isso. Tanto um lado quanto o outro precisa entender isso, que tanto aquele que estuda demais, aquele que tem, quando eu falo demais, é que tem bastante estudo, né? Não é que está exagerado, está fora do padrão. E que aquele que não tem conhecimento acadêmico, como você disse, é que você foi projetado, traduzindo em miúdos, né, Neto? Existe uma projeção, existe algo preparado para nós, né? Existe algo da parte de Deus para cada um. E a gente precisa romper com essa alienação. O Neto está trazendo aqui provas, digamos assim, né? Explicações, questionamento para que as pessoas entendam. Você é um cara que entende da questão técnica da coisa, né? E está trazendo para as pessoas exatamente isso. Olha, tem isso, tem isso, tem isso. Você estudou essas coisas. Quanto mais se estuda, quanto mais se aprofunda, mais se convence de que nós somos ligados a alguém. Existe alguém que nos projetou. E, Neto, quando o projeto não cumpre o seu papel, né? E aí eu estou falando do nosso propósito de vida aqui na Terra, esse arquiteto, ele fica, vou usar a palavra frustrado para humanizar, né? Para as pessoas entenderem de forma humana. Então, alguém que, como se do exemplo do motor do carro, quando ele cria o carro, quando ele cria o motor do carro, qual que é a satisfação de quem cria o motor do carro? É que ele funcione, e que ele bote o carro para andar, e que isso sem problema, que ele cumpra ali a milhagem que foi projetada para rodar aquele motor, e de períodos em períodos ele precisa parar para fazer manutenções, e o projetor, o arquiteto das nossas vidas, ele também espera isso da gente, que a gente cumpra o papel pelo qual nós somos projetados, que a gente cumpra a nossa missão aqui na Terra, nesse curto espaço de tempo que nós estamos aqui. Como é que você poderia explicar isso para as pessoas, né? A importância disso? Então, eu vejo assim a ciência com esse olhar de pessoas que mudaram a história, né, por serem... Desculpa te cortar. A Denise colocou assim, Deus dá ao homem a sabedoria. Então não vejo o cientista desligado a Deus. Muito pelo contrário, né, Neto? Quanto mais se estuda, Sim, como a mente... A frase famosa é de Louis Pasteur, né? Louis Pasteur, que é o pai da bacteriologia, ele disse que quanto mais ele se aprofundava em estudar, mais ele se maravilhava com as obras do Criador, né? Existem vários exemplos que nós podemos pontuar de estudiosos, assim como Louis Pasteur, assim como Einstein, né? Einstein foi categórico ao dizer que a fé sem a ciência é cega e a ciência sem a fé é manca, né? Homens que revolucionaram, nós temos, poderíamos citar diversos exemplos que trabalharam com essa perspectiva, né? De investigar, de procurar e de tentar entender alguns... O cientista, ele nada mais é do que isso. O que nós fazemos no laboratório, Ismael, é procurar responder perguntas, né? Eu lembro que quando eu estava no doutorado, você tem que defender uma tese, né? O que é defender uma tese? É algo que você propõe que nunca ninguém pensou e nunca ninguém provou aquilo ali. Então, para que você defenda aquela tese, você tem que ter argumentos. Então, os meus argumentos eram argumentos científicos. Eu ia para o laboratório, desenvolvia experimentos, e um dos pontos da minha tese foi encontrar uma proteína que hoje ela será usada como um protótipo para um possível medicamento, em resumo, né? Então eu tinha que defender que um possível medicamento teria efeito, né? Poderia ter ação ali naquela proteína do micro-organismo, lá do fungo, por exemplo. Então, para você defender uma tese, você tem que estar muito bem amparado.
né? Seja o jurista, se ele vai defender um cliente num tribunal, ele tem que ter conteúdo, né? Eu, como cientista, para defender a minha tese de doutorado, eu tinha que ter experimentos para provar ali para a banca que aquilo, né, funcionaria. E ali, depois eu publiquei o artigo, e aí é mais uma etapa, porque esse artigo vai para diversas pessoas do mundo inteiro que vão pegar o seu trabalho e vão refinar mesmo, para saber se aquilo que você fez procede, até que a sua tese seja aprovada, né? Então, você publica ali a sua tese. Então, falar sobre algo, discutir sobre algo, é preciso de conhecimento de causa. E aí eu vejo que a nossa geração hoje, ela é uma geração, como John Piper falava, é uma geração né? É uma geração de anti-intelectuais, né? É o intelectual sem causa. A pessoa, ela ouve algo e aquilo ali se torna a verdade dela e ela vai defender aquilo ali sem ter conhecimento da causa, sem saber o porquê que ela está defendendo aquilo ali, né? Defende-se o evolucionismo, né? Mas defende-se o evolucionismo baseado em qual argumento científico? Baseado em Darwin. O próprio Darwin, Aham. quando escreveu seus postulados, ele falou, olha, a partir do momento que... Isso eu sabia de cor, eu já esqueci, mas eu posso depois pegar na memória, né? O próprio Darwin falou, a partir do momento que conseguirmos provar que o fruto que conseguirem provar que o fruto da evolução não é meramente de acasos, né, fora do contexto, a minha teoria será refutada. Ele falou isso. E hoje nós podemos provar isso. Hoje você pode provar que não são mutações que desenvolvem uma bactéria, que fazem com que uma bactéria se origine, faça com que uma bactéria surja. Então, hoje, infelizmente, nós temos o chamado defensor da causa sem conhecimento da causa, né? E é por isso que hoje o debate, ele até ele ficou um pouco... É frustrante hoje o debate, porque o debate Sim. hoje ele via redes sociais, ele ficou defasado, né? A pessoa, ela coloca a opinião dela ali e outra escreve, tuita embaixo ali a opinião dela, mas sem fundamentação científica. Quando você cobra uma fundamentação científica, a pessoa, ela leva para o lado pessoal. Eu acho que isso é muito importante hoje, né? Eu acho que para todos, né? Como consolidar, né? Que foi a sua pergunta, né? Aquilo que eu sou, de onde que eu vim, para onde eu vou, qual que é o meu propósito. Eu preciso eu preciso ter conhecimento de causa. E não tem como você ter conhecimento de causa se você não vai estudar, seja a filosofia, a sociologia, a biologia moderna, né? Para que você possa conhecer aquilo que você defende, né? É porque eu vejo que por muito tempo se combateu, né, a questão do estudo, a questão de aprofundar. Hoje você falando sobre isso me lembrou que eu vi um post hoje numa página bem famosa aqui no Instagram, cristã, que levantou uma discussão que, na minha opinião, é muito tola a respeito de tatuagem. E eu tento me abster desse tipo de discussão, mas eu fui impelido a escrever lá e falar que, não importa se vai fazer tatuagem, se não vai fazer tatuagem, porque realmente não importa, é uma discussão tola. Não acrescenta no evangelho, não tem base bíblica, não sei o que, mas se você falar, quando a gente fala não tem base bíblica, as pessoas esperneiam, grita, faz igual o Didi, que quer morrer, porque pega um versículo isolado, né, e tenta montar uma teoria para se adequar aos seus gostos, aquilo que é o meu pensamento, e aí talvez entre nisso que você está falando agora, que é aquele cara que defende algo sem conhecimento de causa, é algo para adequar aquilo que ele pensa, ou para continuar manipulando as pessoas da maneira como ele acha que deve ser feito, porque a verdade é essa, a falta de conhecimento ajuda nisso, né, a manipular as pessoas. Então o meu povo perece por falta de conhecimento, porque na hora que abrir o conhecimento, na hora que conhecer a verdade liberta. E aí as pessoas começam a pensar por si, e aí aquele que tinha o controle nas mãos, ele começa a perder o controle. Se ele tinha a intenção de alienar, se ele tinha a intenção de controlar, agora começa a ficar frágil esse sistema, essa bolha que foi criada.
Então a ideia é exatamente essa, que a gente aprenda, que a gente estude, que a gente se aprofunde, porque a ignorância não invalida a questão, não é? Então, eu não entender profundamente como o Neto entende de biologia, de células e tal, não invalida que aquilo existe. Então, eu não entender a respeito de ter um Criador, de ter um Deus, não invalida que ele está lá. Eu não saber o funcionamento da minha vida, o propósito pelo qual foi criado, não invalida que existe um propósito. Aí eu torno com a minha pergunta, né? Como que você, como cientista, enxerga isso? Essa questão do cumprir seu propósito, de tomar consciência de quem nós somos. Aí, nesse aspecto, é um aspecto que eu tenho trabalhado, né? E eu acho que essa quarentena, para todos nós, ela foi um divisor de águas, né? Para mostrar algumas nuances, algumas coisas que nós já não dávamos tanto valor, a gente volta a dar valor, e isso é muito importante, né? E foi um período, pelo menos para mim em particular, de muita reflexão, de muita leitura também, e a nossa vida, ela precisa ter um propósito, né? Agora, qual é esse propósito? Como que eu vou encontrar, como que eu vou me encontrar no propósito, né? Martinho Lutero, perguntaram certa vez para Martinho Lutero assim, né? Como que eu... um sapateiro, ele fazia sapatos, virou para Martinho Lutero e perguntou para ele assim, como que eu posso ser uma pessoa que agregue valor na sociedade? Como é que eu posso fazer da minha vida, né, do propósito de quem eu sou, alguém valoroso? Martinho Lutero virou para ele e falou assim, ó, faça o melhor sapato que você puder, com a maior dedicação que você puder e venda pelo preço mais justo que você puder, né? Ou seja, na área que você está, seja o melhor, faça de todo o coração, se dedique naquele ali, estude aquilo ali, para que você possa exercer aquilo ali com propriedade, porque ali está o seu propósito. Agora, se você, dentro da sua área, acredita que você não pode fazer da melhor forma possível, da melhor maneira possível, e desenvolver da melhor maneira possível, é porque você precisa, então, de se reencontrar, né? E procurar qual é o caminho onde você vai poder, de fato, contribuir na vida das pessoas, somar na vida de quem está ao seu lado. Eu acho que propósito é isso. Propósito é você não apenas obter o seu sucesso particular, mas você conseguir deixar um legado na vida dos outros. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, sabe? Existem Sim. pessoas que não publicam um artigo científico, existem pessoas que não fazem um curso, nunca fizeram, nunca farão um curso superior, mas deixam legados no coração das outras pessoas muito maiores do que qualquer um de nós um dia deixaremos. Eu acho que isso é muito importante, isso é muito importante. Eu me vejo dentro desse aspecto, eu estou dentro da ciência, estou dentro da área da saúde, eu quero buscar algo o qual eu possa cooperar e desenvolver o meu propósito na vida das pessoas, mas quando nós buscamos o nosso verdadeiro propósito, nós entendemos que a função é deixar um legado na vida das pessoas, e para isso nem sempre eu preciso de um diploma nem de um pós-doutorado, né? Sim, uhum. Show de bola. E para aqueles que estão desconectados, a gente passou rápido demais, tá? 7h52 agora, então a gente deve dar com uns 6 minutos de live, né? Um pouquinho mais, que começou um pouco depois das 8. Para aqueles que estão desconectados da fonte, queria que você falasse algo para aquelas pessoas que estão desconectadas da fonte, que estavam ignorando esse relacionamento com a fonte, né? Porque eu tenho falado para as pessoas dentro do desenvolvimento pessoal, né? Então, fala-se muito de autoconhecimento, fala-se muito de prosperidade financeira, fala-se muito de consciência do corpo. E agora, para aqueles que estavam desconectados da fonte? Certo. Em todo homem, né, existe um vazio do tamanho de Deus.
Eh, porque agora a gente deixa de falar de ciência, né? Então eu uso Sim, essa frase para poder começar a minha fala assim de encerramento. Enquanto nós estamos falando de ciência, eu não preciso falar de Deus. Eu estou falando de ciência e eu estou mostrando que existem provas de que alguém criou todas as coisas. Ponto final. Ponto final. Eu posso dar provas físicas, provas a nível anatômico, biomédico, enfim, né? Agora, passando por esse outro aspecto, que aí nós adentramos numa linha de raciocínio que nos une espiritualmente, eu começo com essa frase: em todo homem existe um vazio do tamanho de Deus. Né? Em todo homem. Essa frase não é minha, lógico, né? E aí a gente poderia filosofar de diversas formas naquilo que Nietzsche disse, por exemplo, né? Deus está morto? Porque às vezes as pessoas pegam essa frase, ele era anticristo e tal. Mas talvez Deus esteja morto no coração de alguns, né? Deus não está morto, às vezes saiu o filme, né? Deus não está uhum, morto. Deus não está morto. Ele não está morto a nível, né, o qual nós podemos alcançar e tal, mas é muito provável que ele esteja morto no coração de muitas pessoas. E são as pessoas que talvez estejam desligadas dessa fonte, né? Que é a fonte de sabedoria, a fonte de conhecimento, a fonte de inspiração. Deus, para mim, é uma grande inspiração. Né? A obra do Criador é uma grande inspiração. E isso é fantástico quando nós paramos para pensar que você não precisa ler a Bíblia para entender sobre Deus. Você basta olhar para a natureza. A natureza é uma fonte de inspiração. Se a natureza te inspira, é porque ela tem algo ali por trás. A natureza não existe ao acaso também. E o que eu vejo hoje, né, que talvez a nossa juventude precisa, a nossa humanidade precisa, do Brasil à Flórida, né, do Oiapoque ao Chuí, enfim, em todos os cantos, por onde quer que nós formos, o que falta hoje é inspiração, é a busca de inspiração. Né? O piloto automático anda ligado demais. Né? Nós fazemos as coisas de forma muito automática, utilizamos redes sociais para isso, mas, e a inspiração, que é o que nos move, que é o que pode preencher o vazio do nosso coração, ela falta. Então, eu acho que uma forma de se conectar à fonte, né, de voltar ao início, tentar se inspirar. E às vezes a pessoa que pode, né, tá assistindo ou que vai ver essa live depois, mas eu não compartilho da mesma crença de vocês. Não precisa ler a Bíblia para isso, não. Né? Eu acho que existe um livro que é muito maior do que a Bíblia, muito maior no contexto assim de dimensão, né? Sim, aham. Olhe para o pôr do sol, olhe para o céu. Aqui no Brasil, esses dias, pelo menos aqui no Centro-Oeste, tem sido dias, nós estamos começando o período de seca, e aí pela manhã o sol, ele tem o céu, ele está num brilho de um azul tão intenso, sabe, que eu parei essa semana e falei, que coisa linda, né? Quem é que consegue pintar um azul desse? Isso nos inspira, né? Um Sim. bate-papo alguém nos inspira, uma palavra que alguém diz, um sentimento que alguém expressa, uma conversa com seu pai, uma conversa, um bom dia para alguém que está na rua, né? Isso te inspira, são coisas que nos inspiram. Eu acho que é o princípio de tudo, para buscar, né, a fonte, que seria a sua pergunta, a fonte de todas as coisas. Procure se Todas as inspirar. coisas. Eu acho que não existe inspiração maior do que as obras do Criador. Uau, eu acho que você fechou perfeitamente bem. Porque você deu a parte que é a sua área de atuação, né, a parte, vou dizer assim, técnica, né, acadêmica, para a gente entender, ter essa sensação de pertence, né, pertencemos a alguém, existe um design, e agora o outro lado, né, que é conectar-se com tudo isso, conectar-se com o criador, conectar-se com esse designer nosso. E essa fonte, você falou muito acertadamente, não precisa pertencer a uma religião, não precisa pertencer a uma igreja X, porque a fonte não pertence ao padre, não pertence ao bispo, não pertence a não pertence a B. A fonte é. Ele disse, eu sou o que sou. Ele falou para Moisés, eu sou o que sou. E, então, exatamente isso. É eu, na minha casa agora, quem estiver assistindo,
É eu falar, não, eu quero me conectar a essa fonte, eu quero ser inspirado, eu quero receber essa água, eu quero receber esse alimento. E aí agora eu falo assim, eu quero. É tão simples, né? Eu quero, Uhum. eu desejo. E aí é você falar, não, eu quero me conectar à fonte. E romper de fato com a alienação, romper de fato com esse piloto automático. E, cara, muitíssimo obrigado, cara, por esse tempo, muitíssimo. Uma hora é muito pouco pra gente Pois conversar. é. Eu tinha tanta pergunta para fazer. Eu sei que você entende disso, né? Então, os milagres de Jesus, se a gente for estudar a fundo, a gente consegue explicar, né, como essas coisas aconteceram. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, né? Tanto a Aham. transformação da água em vinho quanto o andar sobre as águas, existe uma explicação. Lógico que é uma explicação física, né, tudo assim, mas é, é uma conversa para uma outra live. Mas eu fiquei muito feliz de você ter vindo aqui, cara. Muito obrigado. O pessoal que vai assistir aí, segue o Dr. Neto. Você está sempre postando coisas a respeito, agora, focado agora na pandemia, né? Então, são fontes seguras para você ler, você se alimentar, sem sensacionalismo, sem ideia de venda, né? De notícia. É exatamente para informar que você faz isso, né? Então, muito obrigado, Isso. cara. Um abraço, saudade de todos vocês. Manda meu abraço aí para todo mundo, para Késia, né, que está fazendo aniversário hoje, para Cássia, para o Júnior, para Nalvinha. Amo vocês. Espero vê-los em breve, ou aqui, ou quem sabe, né, aí a gente que Deus possa providenciar esse nosso encontro para matarmos a saudade. Em breve, Deus quiser, mano. Em breve, Deus quiser. É, Amém. então já fica o convite para uma próxima live, para a gente bater um outro papo, continuar esse bate-papo. Eu pretendo fazer 45 dias, como eu falei no começo, né? Então, esses primeiros 26 agora são de princípios. Os próximos 12 dias a gente vai falar para cada área específica da nossa vida, as 12 áreas da nossa vida. Então, tem muito conteúdo que Deus colocou no meu coração, que eu quero transmitir para as pessoas ainda, e sempre voltando para essa área. Você precisa assumir o controle, você precisa romper com essa alienação, precisa tomar as rédeas da sua vida, o protagonismo da sua vida. E com certeza o que você disse hoje aqui contribuiu demais com a discussão. Então fica aberto o convite para você aí, para voltar. Dentro dos 45 dias, após os 45 dias, vai ser um prazer imenso a gente continuar esse bate-papo. A gente vai continuar no WhatsApp, eu e ele, mas é só pra gente, né, doutor? Então, é nosso. Gente, um beijo no coração de vocês. A live está quase encerrando. Vai ficar salva. Na minha bio tem o canal do Telegram, você vai lá, tem um link, tem um canal do Telegram. Eu vou soltar as chaves aqui que o Rodrigo soltou, né? Para você, de fato, guardar. Vai deixar uma tarefa lá. Rodrigão, meu abraço, mano. Deus te Pessoal, abençoe. segue o Dr. Rodrigo e Dr. Neto. Vale a pena. E muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Amém. Amém. Um beijo para você e para todo mundo. Fique com Outra Deus. coisa, eu esqueci. A gente costuma fazer perguntas e respostas. Hoje eu não consigo fazer essas perguntas e respostas, mas quem tem pergunta, então já segue aí no Dr. Rodrigo aí, se for voltada para ele ou para mim. Já segue ele aí, já manda um direct a pergunta, que eu tenho certeza que você vai ter o prazer de responder. Eu também vou ter a alegria de responder você. Então as perguntas hoje vai ser no direct. Você manda seu direct a sua pergunta, a gente vai responder com todo carinho. Rodrigo, deixa eu tirar um print, mano. Dá um sorrisão aí pra gente tirar um print. Peraí. Peraí que eu vou ter que tirar o telefone do holder aqui pra. Aê! Pessoal, obrigado. Um forte abraço, beijo no coração e até logo. Um abraço. Falou, um abraço.